Amém. Mis hermanos, yo estaba como pastor en Brasil, en una iglesia, y nosotros estábamos en un retiro espiritual. Y allá, distinto acá de Uruguay y de Paraguay también, los retiros espirituales son en la época del carnaval, porque en carnaval nosotros tenemos una fecha larga, así, de feriados. Entonces, y como es uma situação muito complicada dentro das cidades, nós saímos para ter um retiro espiritual afuera, apartado do quilombo como se queda a cidade nesses tempos. Então, nós estamos aí apartados em um retiro espiritual e eu, además de ser o pastor, estava encargado de ir-me por la manhã tempranito a buscar a leite. La leche nosotros buscábamos en una instancia cerca. No era la leche de la cajita, era la leche que se sacaba en el día. Y allá me iba a buscar la leche para llevar a la gente que estaba justo allá en el retiro. Estava em preparação aún, porque a leite sacada allá, vou ter que preparar, meter um pouquinho de água, porque quem não está tão acostumado não pode beber esta leite de essa maneira. Então, eu estava esperando, cheguei mais temprano, estava esperando os de la estância que estavam preparando todo, e era uma estância, hermanos. Haviam galinas, haviam patos, e haviam gachos. Haviam gachos, mas não eram gachos normais. Eram gachos de pelea. Se notava a estrutura del gacho. Era grande, com um cuello largo. Eram gachos de pelea. E havia e havia o outro que estava um pouco mais apartado. Eu les mirava, e uno mirava o outro. E em pessoas, eu pensava, salir pelea cá a hora de los gachos. E eu expectante, um tanto preocupado, apreensivo, e vieram, e de achar que mirava, já não podiam dizer que me miras, não poderiam dizer porque eram gachos, mas já se acercaram um, já se acercou o outro, e em pessoa, hermano, se metia o cuello arriba, abaixo, a venir la pelea. E só não houve la pelea. Porque de repente apareceu o ganso, o pato. O pato venia e separava os gachos. Era sorprendente. Os gachos se iam para o outro lado. De repente, os gachos se quedavam uma vez juntos, porque queriam pelear a todo custo queriam pelear. Veniam uma vez mais. E de lejos já venia o pato, uma vez mais, e hacía a separação. Ele falava alguma coisa lá, achar na linguagem de los patos, e já se envolvia. E umas 3, 4 vezes. E eu pensara, o pato é mais pacificador que nós. Nós tendríamos que ser pacificadores assim. Porque já estaríamos a achar, vai haver pelea. Vamos mirar acá la pelea de uno contra el otro. El pato não. Zelava, buscava a harmonia já na estância. E era increíble que este animal fuera el pacificador. E os de la estância me explicaram que era comum. Que os patos sempre hacían tal coisa para separar a pelea de los gachos. Eram animais pacificadores. Pacificadores temos que ser nós, hermanos, cristianos. Se eu tenho um coração segundo o coração de Deus, minha tarefa é ser um pacificador, como acá na história de Davi e Saúl. Vou te acordar, Saúl ha sido elegido como rei em Israel. Desobedeció. Y el Señor le desechó, dice la Biblia, se dice en la Biblia. Y entonces la Biblia nos dice que el Señor le eligió a David, hijo de Isaí. Hemos visto domingo pasado como Samuel se fue hasta la casa de Isaí. Pasaron todos los hijos de Isaí. Samuel tenía una mirada apenas para el exterior. Y el Señor le dijo, no tenés que mirar
el exterior, sino el corazón. Y así se pasó, nos dice acá en las Escrituras Sagradas. Después de un tiempo, sin que la gente supiera que David hubiera sido hecho o ungido rey, le reemplazando a Saúl, Saúl ya no tenía paz. Justo por tema de su desobediencia. Nos dice el versículo de número 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eran tiempos anteriores al Pentecostés. En estos tiempos, hermanos, el Espíritu no estaba dentro del pueblo, estaba sobre la gente. Mira, y no era sobre todo el pueblo, me explico, para que tú comprendas. Antes de Jesús, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo era una promesa sobre la vida del pueblo de Dios. Hasta Jesús, el Espíritu Santo no era habitación dentro del corazón del hombre, como es hoy para nosotros y tan solamente para nosotros cristianos que ya hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor. Me explico más. El Espíritu siempre tú vas a ver en el Antiguo Testamento, el Espíritu estaba sobre la persona, no dentro de la persona. Y de manera específica para algunos profetas, reyes, sacerdotes, sobre algunos tan solamente. ¿Por qué? Porque no había venido aún Jesús, hermano. Se esperaba la promesa del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Profeta Joel ya le decía. Y se comprobó en el día de Pentecostés, porque Pedro dijo, se cumplió esta profecía de Joel, y el Espíritu se derramó, como está hoy, sobre todos nosotros. Por lo tanto, yo siempre les digo, que vos nunca vão poder pensar, pero antes Dios hablaba mucho más con Abraham, con Moisés. No, hermano, el Señor habla mucho más con nosotros hoy, porque tenemos la palabra escrita de nuestro Señor, la revelación de Dios a través de la Biblia, y tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, el Espíritu se retiró de Saúl. Es distinto hoy. El Espíritu no se va a retirar de dentro de tu vida más, hermano. Vos fuiste sellados con el Espíritu. No hay cómo. Ahora perdí el Espíritu. No, nosotros cristianos, reformados, presbiterianos, no creemos así, porque la Biblia no nos autoriza. Que nos ha sellado com a presença, firmado com a presença do Espírito, a ser del Senhor. Não é assim que se entra, se saca, se vai, regressa. Não. Agora nós temos uma certidumbre, uma certeza, as arras, diz o texto bíblico, de que nós temos uma herência com Deus. É a presença constante e real do Espírito Santo sobre nós. Acá, no Antigo Testamento, era distinto. O Espírito não estava dentro de Saúl, estava sobre e se foi. E lhe deixava, se disse acá na Bíblia. E quando este Espírito lhe deixava a Saúl, o Espírito de Deus, venia um espírito malo. De la parte de quem, hermanos? Se diz no versículo 14. Quem enviava? O próprio Deus. É o que hemos visto incluso hoje na escola bíblica. Não é a batalha espiritual de Deus e o diabo en el mismo patamar. É Deus arriba e todo o restante de la creación abajo. El diablo, los ángeles, los hombres. Pero esse espírito mal acá, este demonio venía con la autorización de nuestro Señor. E le atormentava a Saúl, nos dice la Biblia. ¿Por qué lo permitía nuestro Dios? Mano, se va más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que el texto nos dice que el espíritu malo venía de la parte de Jehová. Y la situación se quedó pero tan complicada que los criados de la casa empezaron a planificar una manera de aliviar el corazón de Saúl. Era un espíritu malo. La acción de este espíritu malo era permitida por nuestro Dios
ilimitada por nuestro Señor. O sea, no hay una acción de Satanás que no sea permitida por nuestro Dios, aunque no comprendamos la permisión y los decretos de nuestro Señor, y siempre es una acción limitada por nuestro Señor. Acá ha sido igual, permitida, limitada, aunque no comprendamos de lo porquê, y en este punto se dice en la Biblia, hermanos, que él tenía como una locura. Se quedava fora de si. E os criados, versículo de número 15, de Saúl lhe disseram: he aqui agora um espírito malo, de parte de Deus te atormenta, lhe disseram a ele. E mirar, hermano, que nesta situação, Saúl, de hecho, se volvia inquieto. Era algo que lhe desestabilizava a Saúl, incluso psiquiatricamente. Pastor, é uma señal que todos os problemas psiquiátricos são causados por Satanás? Não existe, irmão. Jamás. Nunca vais escuchar isso de minha boca. Há problemas psiquiátricos que são causados por estresse afuera, de afuera, que são gatilhos para algo que se passa entre nós. Já temos uma tendência, é algo de nosso corpo. Um desequilíbrio de hormonas, uma questão química, uma tendência familiar. E aí, às vezes, nos quedamos com um ou outro problema que se pode ser tratado. E glória a Deus que já se pode tratar os problemas psiquiátricos. Pero o que eu te digo é que a situação espiritual de Saúl era tão séria, tão delicada, tão complicada, que ele se quedava como se estivesse atormentado psiquiatricamente. Sem controle. E é nisto, a Bíblia nos diz que os criados pensaram, é necessário algo para pacificar o coração de Saúl. E já sabemos que o Senhor tinha então um propósito, que era desde antes de Goliat, introduzir-lhe a Davi em la corte, en el reino, en Israel. E a Bíblia nos diz, versículo de número 16, que tuvieron uma ideia dada por Deus. Diga, pues, nuestro Senhor a tus siervos que estão delante de ti, que busquem alguno que sepa tocar el arpa, para que quando esté sobre ti el espírito malo de parte de Deus, ele toque com su mano e tengas alívio. Lindíssimo instrumento musical, hermanos. E pensar que já existia. Em Paraguai é um instrumento nacional, el arpa paraguayo. É um instrumento nacional, é lindíssimo quando tu escutas. E pensar que isto acá, hermano, quase 3.000 anos já havia o mesmo instrumento, el arpa, e a gente tocava para acalmar, para quedar-se calmado, tranquilo, para tranquilizar-se em seu coração. E já tiveram uma ideia, quizás ser uma boa pessoa, não seria el arpa em si, seria a pessoa que ia tocar el arpa, que fuera um pacificador. Buscava um coração que pacificasse o coração de Saúl. E lo encontraram em Davi. Mira a continuação do texto. Era Davi, de hecho, segundo o coração de Deus, porque Davi era um coração pacificador, uma pessoa desde antes já separada para ser pacificador em las situações mais complicadas em la vida de las personas. Versículo de número 18. E mira que de repente supieron, encontraram que seria Davi. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Quando uma pessoa é pacificadora, desde sempre, ella é identificada como: este acá é um pacificador. Este acá é um moderador de conflitos. Este acá é uma pessoa que vai, esta acá é uma pessoa que vai a pacificar
a situação e o coração de outros. E vos sabés, este deveria ser todos nós. Deveríamos ser todos nós. O cristiano deve ser identificado. Nós, cristianos evangélicos, devemos ser edificados desde sempre e deve ser uma marca nuestra. Estos são os pacificadores. E mira que para nossa tristeza, hermanos, justamente o mundo afuera nos identifica como os que são os que são os confitantes, os que hacen pleitos e não os pacificadores. É certo que muitas vezes nós confrontamos o mundo por tema do evangelho, e assim seguro deve ser. Mas incluso quando confrontamos o mundo com o evangelho, teremos que apresentar-nos como os pacificadores, porque serão chamados hijos de Deus. Assim devemos ser nós. Ou seja, Davi já era identificado como um pacificador. Quando acha um conflito onde tu estés, a pessoa já tem que dizer, mira, chama-lhe fulano. Chama-lhe a pessoa acá, porque a gente já vai dizer, ele é pacificador. E mira que os pacificadores têm calificações. Mira o versículo de número 18. Era o hijo de Isaí, sabia tocar el arpa. Davi era espetacular. Sabia tocar harpa, manejava o rebanho de seu padre, sabia lutar como um guerreiro. É incrível, Davi, aún tão jovem acá no texto, e já com tantas calificações, sabia tocar, é valiente, é vigoroso, é homem de guerra. Pero mira as calificações para ser um pacificador: prudente em suas palavras. Não há pacificador que não seja prudente em suas palavras. Pesada coisa é, hermano, quando nós somos impulsivos, quando nossa boca atua mais rápido que nossa cabeça, quando nós hablamos a primeira coisa que nos viene a la cabeza, lo era, hermano, eu confieso. Quando eu tinha 20, quando eu tinha 21 ou 22, aún me falta hoje com 51, às vezes se me escapa uma ou outra palavra que eu não teria que dizer. Senhor, eu necessito ser prudente, eu necessito ser discreto. Como que eu vou ser pacificador? Como eu vou ser um bom pastor se eu não sou prudente? Antes não, os que han sido pastoreados por mim, quando eu tinha 20, 25 anos, te vão dizer, pastor era terrível, falava a primeira coisa. Às vezes eu era peleador, descia, falava, porque eu quisia as coisas bem hechas. Pero incluso para obter as coisas bem hechas, há que saber manejar bem as palavras. Paraguai, en isso me hizo bem. O Senhor tratou minha vida muito em Paraguai. Depois que vieram as nenas, então eu aprendi a ser mais pacificador, mais tranquilo. É a madurez, irmãos. É de la vida, a madurez de la idade e a madurez de andar com Deus. Davi era jovem e já tinha esta madurez incrível. O pacificador tem uma calificação. É prudente, é discreto em suas palavras, pero a calificação principal está no final. Jeová está com ele. Não há pacificador sem que o Senhor esteja conosco. O Senhor estava com Davi. Por lo tanto, ele era já identificado como pacificador. Verá que por final vino esta calificação. Era hermoso, era valiente, era guerreiro, era prudente em las palavras, lo que é muito bueno, pero para el final, lo que le iba a hacer muy bien para Saúl, el Senhor está com ele. Essa é a principal calificação para nós. A gente tem que mirar afuera, mirarnos a nós e pensar, el Senhor está com ele. Ele não vino solo. El Senhor está
com Ele. A gente tem que mirar tu vida e pensar, o Senhor está com ele, com ella, o Senhor camina com esta persona. Por lo tanto, es un pacificador. Qué bueno. Bueno que es un corazón, según el corazón de Dios. Es un corazón pacificador y siempre es identificado como un pacificador. Pero hay más. Mira el versículo de número 19. Saúl entonces, confiando en sus criados, enviou uma mensagem hasta Isaí e lhe dijo, envía-me a tu hijo, el que está com las ovejas. Increíble. O Senhor sempre chama a gente que está trabalhando. Vos já sabes, dentro da Bíblia. E Davi, además de pacificador, era reconhecido como um muchacho trabalhador. El que está com as ovejas, enviame, pues. Mira que para Isaí vai ser complicado, porque quizá Isaí fuera maior já. E os filhos de Isaí nunca estão acá apacentando as ovejas. Solo Davi. Ou seja, iba a ser um prejuízo para Isaí, porque o hijo que trabalha justo com as ovejas já não estaria mais com a fuente de renta da família, cuidando del redil, cuidando del rebanho. Pero era uma petição, um pedido del rei. El rei le hizo el pedido e Isaí não só aceitou o pedido, como aún enviou um asno cargado de pão, vinho, um cabrito e outros regalos ao rei através de Davi, su hijo. E Davi entonces estuvo delante de Saúl. E lo estuvo, hermano, com a disposição de servir a Deus. Mira que seria uma muito boa invitação. Me vou ao palácio, ou seja, me vou para que a gente me pueda servir, me quedaré acá en el lujo del palacio. Não era um lujo como os outros palácios de Babilônia, os outros grandes reinos que haviam, porque aún não havia tampouco Jerusalém, ou el templo, ou el palácio de Jerusalém. Pero seguro era um local de la corte onde havia muito mais lujo do que a casa de Isaí, o padre de Davi. E quizá Davi poderia pensar, me vou a quedar tranquilo na vida perezosa. Vou a ser servido acá em la corte de Saúl. Pero não. A Bíblia nos diz que Davi se foi com a disposição de servir a nuestro Senhor allí, junto a sua família. Dejó a su trabajo, versículo de número 19, e se va a servir com disposição delante de Saúl. Não há como ser pacificador, hermano, sem estar disposto a servir a su prójimo. Essa era outra característica. Además de ser identificado como pacificador, Davi sempre estava disposto a servir a la gente. Esse é o coração pacificador. Quando se me necessite, acá estou, listo para servir. Se alguém necessita uma palavra de paz, acá estou, listo para servir. Não há pacificadores que não estejam listos para servir a su prójimo. E esta é uma característica de los pacificadores, que são chamados hijos de Deus. Como acá Davi. Davi estava servindo a su padre e ao rebanho de su padre. Salió de allá, se foi ao palácio. Poderia pensar, vou a ter umas vacaciones en el palacio. Me quedaré acá em uma vida regalada, perezosa, em la corte de Saúl, pero não. Se foi com uma tarefa, se foi com um propósito, se foi com um objetivo, e o objetivo era servirle a la gente. Esse é o pacificador. O pacificador é um servo, sempre listo para servir a la gente. Assim era um coração segundo o coração de Deus. Um coração pacificador. E por final, hermanos, aunque en el versículo de número 21
dice que Saúl se quedó de hecho, le amó muchísimo a David. Atrajo a la gente. El pacificador, hermano, va a atraer a la gente. Atraer la atención, atraer el amor de la gente. Hasta de un atormentado como Saúl. Saúl era un hombre malo. No era un hombre bueno. Saúl era um homem peligroso, hermano. Hemos visto de Samuel com medo de Saúl no capítulo anterior. Mais adelante, quantas vezes Saúl intentou matar-lhe a Davi, incluso quando Davi estava tocando harpa, Saúl venia para matar-lhe a Davi. Era um homem muito peligroso, incluso de um homem malo como este acá. Davi, por ser um pacificador, atrajo la atención de él. Claro, hermano, que no ha sido fácil. El texto no nos dice, pero ya conocimos el corazón humano. Sabemos que cuando Davi chegou allá naquele ambiente, la gente se quedó celosa de Davi. Chegou acá um muchacho hermoso, valiente, de guerra. Mira quantas outras pessoas se quedaram celosas de Davi naquele ambiente. E aún si Davi se portou como um pacificador. Não há excusas, hermanos. Tu puedes chegar em um ambiente com gente mala, com gente celosa, com gente cheia de envidia, e aún si, no final, tu vas a atraer a atenção. E quizás hasta de gente mala como Saúl, o amor de pessoas como esta acá. En esto estamos dispuestos a servir. Pero há mais. Quando passamos adelante, miramos, versículo de número 22. E Saúl enviou a decir a Isaí: eu te ruego que esté Davi comigo, pues ha achado gracia em mis ojos. E quando o espírito malo de parte de Deus venia sobre Saúl, Davi tocava el arpa e tocava com su mano. E Saúl tinha alívio e estava melhor. E o espírito malo se apartava de ele. Quando somos pacificadores de verdade e actuamos de maneira e obramos de maneira com disposição para servir a gente nos quer cerca. Mesmo as pessoas malas como este acá, Davi, como este acá, Saúl, a gente nos quer cerca. E disse acá que Saúl se foi e lhe solicitou a Isaí que tu filho te quede acá comigo. Eu sei que te vai dar um prejuízo porque era quem cuidava de tu rebanho, pero que ele se quede acá comigo, me auxiliando. E a gente quer que tu estés cerca de vós. Pode ser que hagam bromas antes acerca de tu fé. É muito provável. Pode ser que a gente se ríe e pense a reírse de nossa fé em Cristo. É muito provável. Pero no momento mais delicado, mais complicado, sua voz que a pessoa vai buscar. Ela vai aconselhar-te com voz, te vai buscar, quer uma boa palavra pacificadora, um bom conselho pacificador, de um coração pacificador segundo o coração de Deus. Como estava aquele versículo 22. E no final, se nota que Davi era um instrumento de paz. Mientras tocava, mientras executava com seus dones a obra, era um instrumento de paz. Esta é minha oração a cada dia. Que eu, um homem imperfeito, seja um instrumento de la paz de nosso Senhor. Que a gente pueda sentir paz, que a gente pueda sentir a graça de Deus através de Jesucristo, que se achou um instrumento, um arauto de la paz de nosso Senhor, para levar a la paz de Deus ao coração de la gente. Mira quantas vezes hemos sido instrumentos de conflitos. Agora somos chamados para sermos
pacificadores. E agora somos chicos aún como igreja, mas às vezes a igreja empieza a crescer e se generam problemas de relacionamento dentro da igreja. Minha palavra a vos é sempre esta, que no futuro, quando surgirem os problemas naturales de relacionamento dentro das igrejas, desta igreja, e eu não te puedo mentir, pode ser que se passe entre nós em el futuro. Vos tenés que te acordar desta palavra e pensar que eu seja um instrumento de paz. Eu sempre lhe dizia aos irmãos, e eu já he sido pastor de igrejas complicadas, irmãos. Eu já he sido pastor de igrejas enfermas. Não eram nem complicadas, eram igrejas enfermas, uma por lo menos. E eu sempre lhes dizia, irmãos, nós não temos que pelear por pouca coisa. Sacar a paz da igreja por pouca coisa. E havia tanta gente dentro da igreja, sacando a paz da igreja, por problemas chicos, por vanidade, por celos, por envidia, quando deveríamos ser instrumentos de paz. Como Davi. Davi tocava, Davi executava seus dones e era um instrumento de la paz de nuestro Senhor. Então, em família, vou ter que pensar, eu não vou sacar a paz de dentro de minha casa. No ambiente laboral, vou ter que pensar, eu não vou sacar a paz deste ambiente acá. Maria, hein? Tu estás em um ambiente complicado na escola. Que ambiente complicado este de Maria aqui na escola. Quanto de pleitos, de problemas com as madres, entre as maestras, com os alunos, entre os alunos. Que complicação! E é uma escola cristiana. Ou seja, assim, aún sí, ser um instrumento de paz, de la paz de nuestro Senhor. Isso é ter um coração pacificador. Isso é o objetivo para nós. É o blanco para nós através da graça de nosso Senhor. Davi nos dá este exemplo de que um coração segundo o coração de Deus é um coração que pacifica, é um coração pacificador. É identificado como pacificador, está sempre disposto a servir a la gente e é, de hecho, por final, um instrumento de la paz de nuestro Senhor. Que Deus nos bendiga, hermanos, que seamos nós, como Davi, reconhecidos como pacificadores, porque os pacificadores serão chamados hijos de Deus. Que Deus assim nos